estudantes do ensino médio com mediação tecnológica do estado de Rondônia, estudantes do primeiro ano dos diversos municípios do estado de Rondônia. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, do componente curricular de filosofia. Estudantes também, vocês me conhecem lá, do componente de arte. E por isso que eu trouxe hoje para nós termos o prazer de estar aqui com um poeta local, aí fazendo esse alinhamento da arte com a filosofia, enfim, e com a cultura local. Vou apresentar aqui meus colegas que estarão aqui nesse podcast falando aí sobre um tema maravilhoso, que é diversidade cultural. Aqui ao lado, o professor Hélio. Se apresente, professor. Olá, queridos, sejam bem-vindos, para mais uma atividade, um diálogo, um bate-papo aí sobre a nossa cultura local, especificamente a poesia, com o nosso colega aí, produtor de poesias, e também temos estudantes que enviam para a gente algumas poesias bem interessantes. Então a nossa visão é filosófica aqui nesse bate-papo, ok? Aí temos um convidado especial, ele vai se apresentar aqui. Bom dia a todos, todas. Sou Eliseu Braga, poeta, escritor, contador de histórias, enfim, ator também. E, acima de tudo, ribeirinho ali da beira do Rio Madeira, nascido em Itaquã, que fica ali próximo de Aliança. E hoje moro em Porto Velho, mas tenho o meu trabalho com a palavra, com a poesia, que me faz trafegar por vários espaços, vários lugares, que me trouxe aqui hoje nessa conversa com vocês. Muito bem. Obrigada, Eliseu, pela sua presença. Conheci o Eliseu num trabalho aqui em Porto Velho de formação de professores. Ele recitou poemas maravilhosos e fiquei encantada, apaixonada pelo trabalho do poeta Eliseu. Então, eu não poderia deixar de trazer o Eliseu aqui para falar sobre essa cultura maravilhosa que é a cultura amazônica rondoniense. Né, professor Hélio? E o nossa temática hoje, o diálogo, é voltado para a condição humana. A gente coloca um pouco de filosofia. A condição humana no sentido que ela está apta, está para a sociedade e no âmbito da natureza. Você está ligado a transformar, a produzir, já que nós somos seres de produção, nós somos pessoas que somos capazes de produzir algo na vida. Então a cultura em si, ela traz a identidade da sociedade, o professor, o poeta, falou sobre a questão de Ribeirinha, a sua origem. Eu também sou nascido aqui em Porto Velho e meus pais do Nordeste, mas eu me sinto mesmo nortista e valorizo muito essas questões dentro do âmbito de Rondônia. E a condição humana, poesia e cultura da Amazônia. Olha só, nós vamos afunilar um pouco para trazer para o espaço Rondônia, especificamente Porto Velho. Então vamos lá, Eliseu, falar um pouco da sua história dentro desse patamar. Como que você chegou, como que foi o seu caminhar para chegar até nesse momento? Primeiro, a influência toda do espaço onde eu nasci, do lugar onde eu fui criado, na comunidade de Itaquã, onde eu fiquei mais ou menos até uns 10 anos de idade. Então isso é o tempo suficiente para formar a cabeça de alguém, assim, para pelo menos semear, né? É verdade. E depois a gente vai vendo que árvores vão nascer disso. Isso. E então meu processo de aprendizado vem tudo dali, daquele período. Eu acredito muito nisso. Porque eu faço a transição, eu consigo linkar o que me chega hoje, nesse tempo de agora, com o que eu aprendi naquela época. E o que me faz também nunca me perder de mim, nunca me perder da minha origem. Sim. E acho que isso é muito importante para eu poder trabalhar com a palavra, com a poesia. Criar uma identidade própria local, Sim. E ali, naquele ambiente, os saberes, chamados saberes populares,
a questão da palavra oral, da oralidade. Então isso foi transmitido com muita força para mim, e de modo que hoje eu estou no mergulho com a questão da identidade indígena, com a questão da afirmação indígena, porque entendo esses espaços também como os espaços que são... eles têm um fundamento, né? Tem um processo de fundação filosófica, de entendimento com a natureza, de entendimento com o outro ser humano, e isso é muito mais próximo, muito mais ligado com a filosofia indígena, com o modo de ser indígena, do que com propriamente as coisas que foram empurradas a gente de forma violenta pelo colonizador. Isso. Algumas coisas a gente foi obrigado a absorver até para se defender, né? Que é o caso da própria palavra, né? A gente fala hoje o português, mas que não é o português de Portugal. Não era para ser, né? E embora, né, a gente sabe que na região amazônica depois houve todo um processo de apagamento com a língua, né? Com a linguagem Nhangatu, principalmente, que era o que mais se falava aqui. E de modo que eu vejo isso muito presente ainda nas comunidades ribeirinhas, né? Você vê um caboclo mesmo, meus parentes, assim, quando eu estou no meio dos parentes, a gente fala, se sente, leva né? alguns amigos de fora, eles não entendem mesmo, que eles falam muito rápido a questão nasal, né? E isso é tudo herança dos povos indígenas, do povo originário, do qual eu sou mais apegado, assim, eu tenho mais... A minha fé está mais ligada nesse espaço, né? De modo que eu tenho um respeito tremendo pelo rio, pelas árvores, pela vida humana, né? em si, né? E eu acho que isso foi um aprendizado de muito valor que eu carrego hoje comigo e que levo em tudo que eu for fazer com a palavra. Com a identidade. Criou-se aí uma identidade própria, né, sua, dentro desse espaço. Ou seja, e você se identifica bem. Sim. Né, traz essa característica. Você está aqui, né, dentro de Porto Velho, mas tem a raiz lá, a identidade. Isso é bem legal e é bonito, né? Alguns pensadores, né? A Djamila vai dizer que é o lugar de fala. Esse lugar de fala a gente tem que ter, vivenciar, né? Você vivenciou a origem. Sim. Tem espaço para se defender, como diz, algumas imposições da linguagem, né, professora? Isso. O Eliseu, ele dá vozes, né? Isso. Aos nossos estudantes, às pessoas que moram aqui nas margens do Rio Madeira. E eu gostaria que você, Eliseu, recitasse aí algum poema que expressa aqui o nosso povo, a nossa comunidade. Sim, eu vou falar o poema que... É um poema que mais me pedem, mas assim, que está no livro Mormaço, né? Que dá origem ao nome do livro, que foi um poema que eu fiz nessa como eu posso dizer, nessa busca. Eu queria realmente um poema que eu pudesse estender ele como uma bandeira sobre a cidade. Sim. E que as pessoas pudessem se identificar com aquilo, isso, e que eu pudesse, enfim, embora assim, o pessoal às vezes fala da minha poesia como uma poesia de combate, eu não acredito que assim, meu foco não é primeiramente atacar o colonizador, não, mas enaltecer a força de nós, que vocês têm, da nosso brilho, a nossa luz, a nossa força, a nossa capacidade de superação, a nossa capacidade de cultivar a esperança nos momentos mais difíceis, o nosso brilho. E logo quando eu vou falar do nosso brilho, automaticamente esse poema vai virar uma denúncia contra aquilo que impede que a gente se reconheça, que a gente se olhe, que a gente se sinta orgulhoso. E o Mormaço, ele nasceu nisso, né? E ele fala assim: mormaço na flor, mormaço na pele, mormaço nos olhos, mormaço na flor, mormaço na pele, mormaço nos olhos, no corre daquela senhora que anda para cima e para baixo com a sua filha encaixada no colo. Mormaço na fila dobrando a esquina da Caixa Econômica, um olhar que se perde numa lembrança de nem sei o quê. Aqui, pro rumo do norte, é bem forte o troço. Dizem que somos terceiro mundo, mal educados, mal falados, esquentados, criadores de caso e sem memória. Dizem que a nossa cidade é de todos, só pra gente acreditar que ela é de ninguém. Mormaço no pneu da bike encostando no asfalto quente. Mormaço naquele tempo fora do ar do escritório para pegar uma marmita e um suco de graviola.
Mormaço no rosto do pedreiro velho que conhece a cidade como as marcas da mão. Mormaço no suor, escorrendo, evaporando, um horizonte quente subindo do chão. Quem escuta a voz da sua cidade? Quem ainda acredita nas lendas dos deuses colonizadores? Quem se senta para escutar os contadores de história do desenvolvimento? Demolidores que confundem um lucro com sustento? Eles que nem vivem aqui, eles que nem moram aqui, ficam de longe porque não aguentam o nosso mormaço. Olha só, escuta aqui, tá me ouvindo? Esse corpo aguenta cachaça. A minha coragem não fica de ressaca. Esse calor me leva para a água. Os meus ouvidos escutam os pássaros. Os meus olhos enxergam o rio. Eu sou daqui, bem daqui, onde a minha memória costura, como essa gente acolhedora e cheia de esperança, que quando precisa, sabe enfrentar o sol. Bem, É isso aí, viu? Parabéns. Então, assim, isso foca muito a identidade, né, daqueles que estão em torno e verificar a realidade daqueles que vivemos. Como ele fala na poesia, muitos moram longe e querem explorar, mas não vê a realidade que passamos aqui. Inclusive, temos uma trilha, Parcimônia, na Amazônia. Parcimônia é algo que está parado, Sim. algo que se nós estivéssemos fora do tempo. Vai ao encontro da sua poesia, porque diz assim: parcimônia nada, presepada isso. Nós temos culturas, nós gritamos, nós trabalhamos, nós temos vivências, nós somos agregados uns aos outros, temos coletividade, temos união, temos alteridade uns com os outros, né? sim. Então, muito interessante essa busca e transmitir para que a sociedade, ou seja, sair em loco e dizer, olha, a gente existe, temos um espaço também, temos voz, né, vez, e vamos transmitir para o todo no planeta. Parabéns, muito interessante isso. Eu estou aqui com os livros Eliseu, do Eliseu. deixa eu E pegar um esses aqui. livros, né, Eliseu vai Ele vai falar um pouquinho, né, de cada. transformar em outros, né? Eles são livros dentro de um formato que é um formato que me agrada muito quando eu descobri esse movimento chamado de literatura cartoneira, espalhado na América Latina inteira, uma coisa que nasceu na Argentina e foi tomando de conta, e principalmente nos espaços mais periféricos, de modo que hoje no Brasil e vários lugares, vários países da América Latina, existem as editoras cartoneiras, que é um projeto que trabalha em parceria com catadores, com a comunidade em si. No meu caso, eu procuro envolver amigos, eu procuro envolver parentes também das comunidades ali de Cujubim e aqui também de São Sebastião. E também grupos com quais eu fui trabalhando nesse período, né? Muitas coisas minhas, tem uns amigos que costumam dizer que eu faço mais do que posto, né, no Instagram. E de fato, verdade, às vezes as pessoas têm uma noção do meu trabalho que parece que é aquele trabalho mais, não sei, né, quase aquela literatura inalcançável. E eu, no caso, né, eu não acredito nisso. Acho que a literatura, o livro, ele tem que ser acessível, democrático, de um jeito que você possa... que foi o que me encantou nesse projeto cartoneiro, que você utiliza papelão, né? As capas são feitas, né, de papelão, então cada livro acaba se tornando único. Aqui, né? Ele então, é bem artesanal, né, Eliseu? Cada livro acaba se tornando um objeto único, né? E no meu caso aqui, o Cantigas, que é o meu primeiro livro e que agora vai ganhar um formato luz demais cega. Aí, pra trás um pouco. Aqui. Só pra galera ver aí. Isso. Aí tem aqui, né, marca lá pra você já bem. Um marcador de página e os poemas. Então, esse é o miolo do livro, né? O miolo é um projeto gráfico mesmo. Sei. Feito por design gráfico, o Edson Arcanjo, no caso, quero muito mandar um abraço para ele, que ele deve estar
assistindo agora. Edson, um grande amigo, um grande parceiro, professor também da Universidade Federal de Rondônia, que abraçou esse projeto dos 2 livros, do Cantigas e do Mormaço, né? Mormaço, aqui, no formato também cartoneira, aqui temos a xilogravura da Cione Brito, quero mandar um abraço para ela, grande artista dessa cidade, e tem um projeto também maravilhoso na Zona Leste chamado Café Cantinho da Mamãe, uma grande parceira, e lá também é o espaço de ateliê dela. Um trabalho que e é uma parceira que fez as xilos desse livro, xilogravura, o livro Mormaço, onde eu passei para ela os poemas, ela levou para casa dela e depois, uma semana depois, ela trouxe as pranchas com as xilogravuras. Então são dois livros. A princípio eu tenho o terceiro, que é o Cidade São Rios que Corre ao Contrário, que está passando por uma reformulação de uma edição. O Cantigas agora, ele vai ganhar um formato na editora, em processo aí com a editora Temática, que é uma editora daqui, do qual eu tenho um grande apreço pelo trabalho e pelo projeto do grupo. E o Cantigas está entrando nesse formato da temática até para que ele possa ter uma circulação maior. O que me limita muito no processo da cartoneira é que eu preciso parar para fazer os livros, organizar todo o movimento, que eu adoro, gosto muito. Mas hoje, com as coisas dinâmicas também, eu acabo tendo que realmente colocar esse trabalho com outros parceiros, né? No caso, uma editora que ajude na distribuição. No formato cartoneiro eu consigo alcançar as comunidades, os espaços que muitas vezes a gente não alcançaria se fosse da responsabilidade de uma editora em si, né? Então, nesse formato me dá uma liberdade maior, do qual eu vou manter o projeto do livro artesanal, mas eles vão ganhar também esse formato na editora. A expansão dele, né? Para que as pessoas possam... E tô com os livros infantis aí, né? Como diz a linguagem futebolística, na cara do gol, esperando o momento agora para definir algumas coisas. Assim, falando agora para quem pensa em publicar seu livro, né? Esse é um formato muito interessante que eu aconselho, porque você vai vendo o alcance do seu trabalho. Nesse caso, para mim, serviu muito disso, né? Quando eu vi, mais ou menos, tem coisa de 3 anos, que eu não dou mais conta. Inclusive, estou devendo o livro para as pessoas. Algumas pessoas estão assistindo isso aí. Eu não recebi. Já vendeu? Vão receber. Vão receber, porque todo como eu falei, todo um processo que eu preciso parar e mobilizar um grupo para a gente fazer, né? E muitas vezes a gente se ocupa, né, de várias outras coisas. E como eu vi, meu trabalho é esse, né? As pessoas às vezes me perguntam, né? Mas você trabalha, depois mas você trabalha com o quê, né? Quando você é poeta, escritor, né? E às vezes as pessoas não acreditam muito, porque esse mundo, como é que você vai acreditar, né? Que alguém nesse sentido, né? Vive, escreve, né? Da escrita e não sei o quê. Mas eu faço isso, tenho um planejamento, claro, para eu poder manter o meu trabalho dentro da autossustentabilidade, né? Hoje já tenho isso, graças ao meu esforço, primeiramente, a todos que abriram caminhos e que acreditaram e que me convidaram para estar nos espaços também. Então, hoje eu tenho a rédea, né, vamos dizer assim, desse meu processo com a escrita. Então, tenho projetos aí futuros que devem sair para o ano que vem também, um livro, um romance, estava aqui comentando mais cedo. Mas você quer publicar teu livro, né? Esse formato artesanal do livro objeto, ele é muito interessante e é muito importante para que você possa desmistificar a coisa do livro. Sim, sabe? está eu distante acho que de nós, né? Aquela coisa do livro... Formato mais formal. Um livro chato, o livro é chato, aquela coisa... Tem né, muito isso, mas
O livro é um objeto muito poderoso, né? Já dizia, citando o filósofo argentino Borges, né? Ele falava que o livro, de todas as ferramentas que o ser humano já inventou, o livro é a mais espantosa de todas. Verdade. Ele fala, de resto é tudo extensão do corpo, né? O óculos é uma extensão da vista, o machado é uma extensão do braço. O livro, ele é uma extensão da nossa memória, do nosso imaginário. É por isso que ele é poderoso. Isso. É por isso que se acontece um colapso aí, toca-se fogo nas bibliotecas, não sei o quê, a gente vai ter que refazer tudo isso. Porque é o pensamento humano, né? A Divina Comédia nunca vai deixar de existir. Isso. Porque o cara jogou uma ideia ali, né? A mesma coisa com, falando aqui, Divina Comédia e Mano Brown, Dante e Mano Brown, eles têm a mesma pegada, a mesma força de impacto com o seu trabalho. São trabalhos que martelam o tempo. E uma vez martelada no tempo, acabou-se. Isso, fica gravado na história. Eliseu, o que você diria para os nossos estudantes, que são o foco aqui da nossa conversa, diante da sua experiência, de onde você saiu? O que você diria para os nossos estudantes que estão aí concluindo o ensino médio, muitas vezes que ainda está pensando num projeto de vida, que está lá nesse lugar, né, distante, muitas vezes com a sua visão mais restrita, Isso. né, de futuro? O que você diria para os nossos estudantes, os jovens, que moram, né, nessas comunidades mais distantes? Que estímulo você diz para ele em relação ao conhecimento, à escrita, o poder da palavra, né? Você utiliza aí a palavra para expressar, né, o seu pensamento, suas experiências. O que você pode dizer para os nossos estudantes? Eu sabia que havia essa pergunta. Olha aí. Essa é a pergunta-chave. Então eu pensei bastante sobre isso em casa anteontem, esses dias. Porque, veja bem, né? Eu nasci em 85. E então, 85, 90, 93 mais ou menos, eu estava na comunidade ainda, né? E eu vivenciei na minha comunidade a primeira televisão que chegou lá. Uma televisão a bateria, levada pelo meu tio Vanderlei. E ele desocupou o galpão da casa dele, onde ele guardava farinha, e transformou num cinema. Botou a TV lá no canto, arrodeou de sacos com estopas ao lado para as pessoas sentarem. E a comunidade vinha inteira, com as lamparinas no final do dia, né? Não tinha luz elétrica, ele ligava ali a TV a bateria, né? E era uma TV a preto e branco. E eu fui, isso foi muito mágico, eu fui vivenciando a modificação. O imaginário aguçou. E das pessoas contando a novela para quando a outra pessoa não ia, né? Ficava aquilo. E eu mesmo, né? Quando eu assisti o Chaves pela primeira vez também, depois eu vim para a cidade passar um tempo na casa da minha tia e vi uma TV colorida, e aí voltei para a comunidade e comecei a falar sobre o que eu tinha assistido na televisão. Hoje tem muitas coisas já. Né? Hoje está aqui a internet e tudo. E o que eu tenho a dizer é uma coisa que eu gostaria que tivessem me dito, né, antes de eu vir para Porto Velho. E que é assim... Você tem você está num lugar muito, muito valioso. Você que mora numa comunidade ribeirinha, em São Carlos, em Calama, em Nazaré, no Cuniã, em Cujubim principalmente, que tem um lago de Cujubinzinho, que é um lugar que eu gosto, que eu vou praticamente todo final de semana. Você está num lugar muito, muito... Enriquecido. A gente poderia dizer privilegiado no mundo de hoje. Esse mundo de hoje, né, ele está buscando isso. Embora não apareça, embora o poder, as indústrias McDonald's da vida, esse pensamento McDonald's da gente, ele não demonstre isso. Mas o real é isso. É por isso que muitas dessas comunidades, elas estão em completo abandono, porque eles querem que a gente desvalorize o nosso lugar, desvalorize a nossa cultura,
para que eles possam se apropriar da gente. E a gente não pode deixar. O que a gente tem de mais valioso, de mais poderoso são os nossos saberes. Então, enquanto você estiver nessa sua comunidade, aproveite para aprender com os mais velhos. Você vai aprender alguma coisa aqui assistindo a gente, mas você vai aprender muito mais conversando com as pessoas mais antigas da tua comunidade, valorizando o que você tem. Aproveita para escrever, aproveita para registrar tudo, porque senão depois vão vir pessoas e colocar a voz delas em cima da sua voz. E não permita isso. Já fazem isso, né? Eu sofri um processo de violência muito grande quando estive em Porto Velho, que até hoje deixam marcas em mim, que fazem com que eu reaja de forma ruim com algumas pessoas, que fazem com que, enfim, meu processo de formação humana seja mais demorado e mais doloroso por conta desses impactos que eu sofri quando vim para Porto Velho e fui praticamente quase obrigado a um suicídio, assim, sabe? Eu praticamente quase suicidei minha alma. Sei. Porque eu tinha que negar o lugar de onde eu era para eu poder ser alguém, para poder ser gente. Ser aceito. Era assim que chamavam a gente quando vinha do Baixo Madeira para cá. Porto Velho, gente nascida em Porto Velho mesmo e que achava que era melhor, né? Que, enfim, esse pensamento colonizador muito brutalizado naquela época. Hoje ainda existe bastante, mas hoje existem uns movimentos de resistência cultural nessa cidade que é maravilhoso. O movimento Beradeiro, o movimento Beradeiro que se expande em todos os âmbitos das artes, né? De artistas que assumem a identidade, os movimentos de afirmação indígena também na cidade. Então tudo isso é muito enriquecedor, muito poderoso, necessário. E você que está aí achando que você não tem nada, que você... Não deixa esse pensamento adentrar na tua cabeça, embora muitas vezes na tua comunidade ela esteja desassistida pelo poder público, mas você é a força do teu lugar. Você pode modificar essa realidade. Você pode lutar por ela. E é necessário, nesse momento, que a gente possa cada vez mais trazer nossa voz à tona. Então, se você é um aluno, aluna aí do Baixo Madeira e quiser publicar teu livro, quiser escrever, pode me procurar. Eu estou em Porto Velho, enfim. Essa é uma coisa que eu me dedico pra caramba para poder dar esse apoio para... Exato. E assim, é isso, acredita no que você tem, né? Acredita na tua identidade, na tua força. Eu vou contar uma pequena anedota que é real. Quando eu vim morar em Porto Velho, eu fui morar com uma tia-avó que nasceu na comunidade de Bom Jardim. Essa mulher é viva até hoje, ela tem 93 anos. Minha tia e mãe de criação, Joana Brasil. E ela me ensinou muita coisa, me acolheu nessa cidade. E fazia tapioca. Ela fazia tapioca para eu poder levar para a escola para lanchar, né? E quando eu cheguei na escola com aquela tapioca, os alunos tudo com suas lancheiras de Robocop e Tartaruga Ninja e Barbie. E eu olhava aquele negócio, eu não sabia o que era uma lancheira, não sabia o que era tudo esse novidade. copo de suco, aquele negócio. E eu ali com a tapioca Sei. colada num coisa, e eu fui certo, sentei, desenrolei a tapioca e fui comer. E os alunos se reuniram em volta assim, e falaram, olha, ele está comendo comida de índio. E ficou esse processo durante a semana inteira. E eu tinha vergonha de mim, de modo que eu comecei a jogar a tapioca fora. Sério? Isso é muito dolorido para mim, assim, quando eu lembro disso, né? Porque minha tia, fazia com as mãos dela aquilo. E eu jogava aquilo fora, aquilo ia me remoendo toda vez. Sei. E eu não sabia porquê. Então, e isso foi muito prejudicial, porque eu passei a inventar histórias que nunca tinham acontecido comigo, para eu poder escapar desse estigma. Situação. Então dizia que tinha nascido em outro lugar. O chique lá na escola era você dizer que tinha nascido fora de Porto Velho. Tinha nascido no Sudeste. Então se você nascia no Sudeste, você já tinha... Todo mundo então eu sentia esse vazio, essa coisa, eu não sabia o que era. Uma vez
eu saí de casa cedo para minha tia não ter que entregar a tapioca para mim, mas ela entregou para minha irmã me levar lá na sala. Minha irmã bateu na porta. Ah, a tia Joana mandou entregar a tapioca para você. Todo mundo na sala de aula, aquela coisa. A professora, aí por isso a importância de um bom educador, né? Isso. E a professora, naquele momento, Entendi. viu aquilo assim, aí falou, o que vocês estão rindo? Aí, o que é isso? Aí ela falou, meu, tapioca, você trouxe tapioca eu vou querer um pedaço depois. Ela falou, você As crianças divide não comigo? conheciam. Todo mundo ficou olhando. Não, todo mundo conhecia. No dia seguinte, era uma- todo mundo começou a trazer tapioca para a escola. Pois é. Então, É isso. É que tinha a coisa assim, né, essas crianças também não tinham culpa de serem tiranas comigo. É porque o eu mundo, sei, a televisão, é a situação, né? tudo estava empurrando aquilo para elas, né? Exato. Então elas olhavam para mim e eu era um ser que tinha que ser combatido, porque representava ali naquele momento, e que muitas vezes ainda hoje, né, o ribeirinho representa esse atraso, esse negócio. O pessoal tem um preconceito, por isso que a cidade é de costa para o rio. Porto Velho é de costa para o rio, né? Enfim, os órgãos de competência, não tem um barco que possa facilitar as coisas. Tem muitas coisas que mostram, né, que, enfim, as comunidades estão nesse processo de resistência ainda. Isso. Por isso que é importante cada coisa que chegue até vocês e que nós, né, possamos aproveitar essas oportunidades e esses caminhos, né, e nos reconhecer, né. Quando eu parei de jogar a tapioca fora e passei a imaginar que, tipo, eu não estava fazendo nada de errado, muito pelo contrário, que eu comecei a buscar as histórias que minha avó contava, e aí teve um fator importante que foi a literatura. Eu já Ele tinha ajudou. coisa com as histórias, né? A minha tia, a avó que me criou, lia para mim todos os dias, praticamente, às 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, botava a cadeirinha dela lá fora, levava os livros, e eram 2 livros sempre, um livro da Cecília Meirelles, que ela lia o poema A Chácara do Chico Bolacha, e um livro que tinha uma história infantil de um banquete na floresta. E aquilo era fantástico, eu via o livro, depois eu pegava os livros, eu não sabia ler, ficava olhando as gravuras, ficava olhando as letras, e naquele momento eu passei a ter uma admiração pela palavra. Para querer, eu falei, será que um dia eu consigo formar uma palavra? Então eu juntava letras, levava para minha irmã com aquilo escrito de tudo que é jeito, ela tentava assim entender, não entendia, e eu li, depois quando eu aprendi a ler, eu comecei a ler desenfreadamente, porque os livros foi um caminho que eu busquei, porque eu via, bom, o que dá respeito nesse mundo que eu estou agora, né? Estava no mundo lá das histórias na comunidade, da oralidade e dos saberes transmitidos assim de geração para geração. De repente eu caio numa cidade urbana, aquela coisa toda, escola, e você vê o que dá respeito e valor para a cidade. Eu percebi que o livro era uma coisa que as pessoas respeitavam. Tem influência. Fulano lê, tal, é inteligente. Então eu comecei a ler. E realmente, pegando o hábito pelas histórias, eu comecei a ler. Então eu li Vidas Secas. Foi o livro que me deu primeiro um grande impacto na vida, e que eu percebi que eu podia, que eu vivia num universo parecido, assim, que, claro, Vidas Secas trata, né, de uma família de imigrantes, mas a maneira como o Graciliano conta a história me lembrava muito minha avó, minha tia-avó, meus parentes antigos. E foi quando eu passei a ter esse respeito pela minha memória de infância e ao mesmo tempo fazer esses links com as obras literárias, como Um Grande Sertão Veredas, o 15 de Raquel de Queiroz, principalmente essas obras, né, criadas nas histórias das margens, né, e do qual eu passei a me reconhecer bastante e sonhar em ser um escritor, em ser um poeta. Se realizando a cada dia, né? Inclusive, Eliseu e Diana, nós da mediação tecnológica do Estágio Rondônia, nós, por termos esse público das comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas do campo, nós trabalhamos os itinerários dentro do ensino médio. Esses itinerários são
trabalhos que é a escolha do estudante, ao qual nós fazemos um trabalho direcionado pelo aquilo que ele se identifica. Temos uma eletiva do primeiro ano, certo? Vocês estão lembrados aí, Vivências da Amazônia. Ou seja, desmistificar aquilo que eles falam mal do Amazônia, daqueles que vivem aqui nessa região, ou seja, em Rondônia, Amazonas, como um todo. E eles divulgam a cultura deles lá, muito interessante. Poesias também, eles mandam num grupo, né, a gente verifica. Desde o âmbito da alimentação até dos contos, dessa oralidade que você fala, que os pais, inclusive em filosofia, nós pedimos a questão da mitologia. Eles conversam, a gente pede um trabalho para que eles conversem com os pais, né, os antigos da comunidade, para que eles contem e descrevam, existe um fato, né, uma lenda, né, uma poesia até nesse sentido, para que possamos divulgar. Ou seja, as pessoas que estão na Amazônia, elas não são paradas. Então, há ainda um preconceito, sabia? Aquilo que você falou, existe até hoje. Porém, temos esses grupos, né, que se destacam. E, inclusive, na escola nós estamos fazendo isso. Inclusive, o professor Hélio, né, o professor Lidiano agora comigo, a gente promove esse lado que as pessoas divulgar as suas culturas para que gere, né, quem sabe, a ideia em si, um trabalho que saia dessas comunidades, escolas, Sim. onde eles chamam de difícil acesso, né? As pessoas, os professores não têm dificuldade de alguma forma ter professores presenciais lá. Então, daqui de Porto Velho, olha só, Sim. eu me sinto rondoniense nesse sentido. E muito interessante essa questão. Já tentei adentrar no âmbito da poesia com a filosofia. Muito interessante, mas é questão de dom. Você vai falar, ó, como é que surgiu essa ideia assim, de você pegar as palavras, porque o poeta ele pega, né, essa rima, que se chama-se rima, no sentido de trazer essa harmonia de palavras. Sim. Tem alguma essência ou você já carrega consigo desde novo? Conforme eu falei, né, lá em Itaquã, no final da tarde, final do dia, o pessoal mais velho se reunia na frente das casas, Sei. né? E ali começava um festival de histórias e de poesia, porque vez ou outra, e isso acontecia muitas vezes, tinha esses desafios de jogar verso. É uma brincadeira. Eu tenho uma tia, minha tia-avó, tia Ana, e ela já aqui na cidade, ela trazia esse costume também, Sei. e ficava brincando, jogava uns versos. E eu via muito isso, achava isso interessantíssimo do jogar verso. Era um tipo de conversa que me interessava, porque era rimado, era cantado, e eu não conseguia na época diferenciar, entender, esse momento essa pessoa tá fazendo poesia, não tinha esse entendimento, sei, dessa palavra. Eles se reuniam ali no final e eu sabia que aquele era o momento em que eles estavam descansados, né? Não era um momento da obrigação do trabalho, que todo mundo saía cedo, alguém ia pescar, alguém ia pra mata, alguém ia... Enfim, sempre tinham os afazeres ali da comunidade. E no final do dia, aquela reunião, muitas vezes na casa de farinha. E eu adorava quando era na casa de farinha, porque tinha comida. Tinha esse lado, né? E eu sou taurino, então tinha essa coisa da comida ali muito, muito presente na casa de farinha. E essas pessoas mais antigas da comunidade ficavam ali brincando, contando história, e essa brincadeira de jogar verso. Joguei meu lenço branco por cima do galinheiro, quem quiser brigar comigo pula logo pro terreiro. Eu pegava esses motes e depois ficava brincando com os meus primos, com aquilo na minha cabeça, e eu trouxe isso comigo na bagagem de vinda para Porto Velho. E no meu processo de silêncio, às vezes ali solitário, né, eu ficava balbuciando isso. Essas coisas vinham quase como um negócio automático, se encaixando na minha cabeça. Então eu via uma coisa e jogava com aquilo, né? Sim. Às vezes ia para casa da minha avó passar um tempo, a casa da minha avó na Zona Sul, e eu ficava lá sozinho, não sabia andar de bicicleta, não sabia jogar videogame, ficava por trás da casa, ficava brincando
com as coisas, com os bichos, com aquele cenário, né? Depois eu fui ter acesso mesmo à poesia na escola, no livro didático, né? Quando eu abro, e vou passar diferenciais. Um poema de um texto, ele é muito nítido ali, né? Quando quando eu comecei a ler poesia mesmo, foi uma coisa viciante, porque nos livros didáticos de português, por exemplo, eu lembro disso. Eu ia atrás já dos poemas. Né? Então, eu pegava, às vezes a professora levava aqueles livros, e eu já ia atrás, já olhava. Ali eu fui conhecer Ferreira Goulart, ali eu fui conhecer Manuel Bandeira, principalmente. Então, Manuel Bandeira foi o primeiro poeta do qual eu peguei para ler mesmo. Eu peguei o livro, eu acho que eu tinha 14 para 15 anos, eu peguei o livro dele, A Estrela da Vida Inteira, e aquilo foi um choque para mim. Um choque tremendo mesmo. Posso falar que Manuel Bandeira a poesia de Manuel Bandeira me fincou no chão, assim, me botou em pé. Até então eu era um corpo rolando. Sei, né? ainda. E ele tentando achar um rumo. Me bota em pé, e naquele momento eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu vou ser poeta. Eu vou escrever poesia. Decidiu. Cardou poeta. Eu falei mesmo. Eu estava num colégio interno, era no colégio agrícola em Humaitá, e é uma escola interna mesmo, ficava isolado, né? Ficava 8 quilômetros de Humaitá e distante de Porto Velho, de modo que eu só vinha nas férias para cá. Fui para lá, com a questão de ser técnico agrícola e tal. E lá eu tive um outro professor, tem que falar dele aqui, que é o professor Jefferson. Eu vou mandar esse link para ele assistir. Quero agradecer muito ele, porque foi um professor que acreditou muito em mim. Muito, muito. Eu levava meus poemas horríveis para ele olhar. Ele ler, ele me incentivava e me indicava poetas. E as conversas com ele eram muito enriquecedoras. Me salvaram muito, porque eu não tinha afinidade para conversar sobre poesia com os colegas da minha idade. Porque eram outros interesses, né? O pessoal não lia, era muita bagunça. Eles gostavam que eu lesse. Entendi. E isso foi importante no meu processo. Agora o diálogo. Eu lia muito, eu declamava os poemas assim, eu era muito ousado, muito ousado. Eu não podia ver uma brecha que eu já era poema. Era uma máquina de dizer poesia. Então, e logo quando eu percebi que eu tinha uma certa facilidade para decorar, eu lia um poema do Manuel Bandeira num dia, no outro dia eu já saía falando ele. O do Drummond, e aí os adultos ficavam assim, caramba, esse cara, ele tem alguma coisa aí, né? Boa memória, algo diferente. Memória. Exato. O pessoal já me via como um alienígena. Então, outro mundo. E aí tem esse caso, inclusive tem esse caso. Aí quando você supera, né? Aí parece que tipo, não, você não é daqui. É igual aquele negócio, não foram os egípcios que construíram as pirâmides. Né? O pessoal vê um ribeirinho falando Drummond, falando de Manuel Bandeira, falando de Borges, com conteúdo, com conceito, né? E sem se desprender também dos seus ensinamentos, muito pelo suas contrário. raízes, né? Não considero José Luiz Borges, mas tão inteligente quanto minha tia-avó, sabe? Assim, em capacidade de percepção de mundo, sabe? Então, assim, de repente eu estava nesse mundo, mergulhado nele, com uma pochete cheia de poemas, e descobrindo poetas novos recentemente. Isso tem cerca de uns 10 ou 15 anos. Eu conheci a poesia de Elcanã Ferraz, que é um poeta do Rio de Janeiro. Do qual eu fiquei amigo. Tive a felicidade de hoje de ser parceiro dele. Depois conheci a poesia de Tatiana Nascimento, que é uma poeta de Brasília que hoje mora em São Paulo, e também acabei tendo a felicidade de ficar amigo dessas pessoas que eu admiro. E tantos outros poetas contemporâneos que estão aqui hoje, no meu tempo, aqui em Porto Velho. Você tem o poeta Amado, você tem o Dom Lauro, você tem a Nilza Menezes. Você tem um vasto movimento com a poesia.
E Que nós não conhecemos, né? É, Inclusive nossos estudantes, né? é isso. Trabalhar em cima disso. Para Precisamos que... divulgar mais a nossa cultura Sim. local. Eu percebo isso, Eliseu, que o nosso currículo, ele abarca, né, os conteúdos mais distantes, né? Traz o conhecimento europeu, conhecimento de autores que muitas vezes, né, nós não conhecemos, não sabemos quem são essas pessoas, e deixamos de lado os nossos, né, a nossa cultura. Muitas vezes nós não identificamos a nossa identidade. E você passou por isso. Sim. Então as nossas crianças, muitas vezes, não conhecem a própria cultura, porque isso não é expressado na escola, né? Então a escola tem esse papel importante de trazer à tona, né, a nossa cultura, os nossos saberes, o nosso modo de vida. E eu percebo que falta muito isso. Porto Velho, pensa que Porto Velho só é essa parte urbana, e não é isso. Aliás, é o maior município do Brasil, não é? Isso, tem uma expansão muito grande, né? Muito grande e uma diversidade cultural muito ampla, que nós Isso. não reconhecemos, não está no livro didático. Então, os nossos professores precisam dar lugar a essa cultura. E eu gostaria que você falasse um pouco cultura local. O que você diz sobre cultura local? O que você identifica sobre a nossa identidade aqui? Colocando aí de tudo que está aqui ao nosso redor, né? De pessoas, sim, de manifestação cultural, música, dança. Como que você identifica? Isso foi muito importante para mim, muito importante mesmo. Falando nesse processo de vir para a cidade, né, de me reconhecer, aconteceram algumas coisas que coincidiram para eu cair nesse movimento cultural de Porto Velho. Quando eu vim morar em Porto Velho, eu vim para casa dessa minha tia-avó que me criou, que é minha mãe de criação. E ela mora ali no centro, na Dom Pedro II, e é uma casinha bem antiga. E ao lado da casa dela, a casa da família Johnson, do Bubu Johnson, Norman Johnson Jr., o pessoal que tem uma história dentro de Porto Velho, do estado de Rondônia, pela construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. E eu cheguei a alcançar o seu Norman Johnson, o patriarca da família, vivo. Eu passava pela frente da casa deles para ir comprar pão. Já, assim, logo que eu cheguei em Porto Velho, meu primeiro percurso a pé sozinho foi a padaria. Ali, então eu passava na frente da casa dele, ele lá na cadeirinha de roda. Olhava, um dia ele me chamou e falou: você é filho de quem? Aí eu falei que eu era da Dona Joana. Ele falou: não, a Dona Joana não tem filho da tua idade. E aí eu fui contando para ele e ele me acolheu, ele me pediu para entrar e tomar café com eles. E eu fui conhecendo a família Johnson e acabei sendo acolhido naquele lugar, naquela casa. Ia quase todo final de semana para lá almoçar, tomar café. A tia Joana adorava, que ela falava: eu gosto muito dos Johnson, que bom que você está se dando com eles e tudo. E ali eu conheci o Bubu Johnson e o Norman Johnson Jr., que o Bubu canta, um grande intérprete de samba, e o Júnior Johnson toca violão de 7 cordas. E eles tinham um projeto chamado Projeto 5 e Meia, que fazia na Casa de Cultura Ivan Marrocos. E eu acompanhava eles, assim, né? Quando tinha o 5 e Meia, eu ia lá assistir. Eu tinha 16, 15 anos, e a tia Joana deixava eu ir, porque era eles, e voltava. Eu sei. Às vezes próximo, voltava, né? Perto de meia-noite eu voltava com o Júnior e assisti. E lá eu tive acesso aos artistas da cidade. Eu conheci o poeta Ernesto Melo, conheci Carlinhos Maracanã, fui conhecendo esse pessoal chamado da Velha Guarda e conhecendo essa história que eles iam fazendo. E o Bubu foi um grande mestre, é um grande mestre para mim. As palavras dele, algumas coisas que ele me disse, eu carrego comigo até hoje. E ele foi fundamental para que eu adentrasse no movimento cultural da cidade, adentrasse no movimento artístico, mergulhasse a partir da nossa cultura, do que estava se produzindo aqui, né? E, principalmente, ele me ajudou
a entender isso com uma força tremenda, de um jeito que eu tenho muito orgulho, assim, do movimento que eu faço parte, desse percurso todo, dos artistas dessa cidade, que muitas vezes trabalham na míngua do tempo e estão produzindo obras maravilhosas, coisas incríveis. E então o Bubu me disse uma coisa que eu nunca esqueci, que depois eu fui descobrir, que é uma frase do Tolstói. Ele dizia: canta tua aldeia que tu vai ser universal. Eu depois fui saber que era uma frase do Tolstói, porque no projeto, um projeto 5 e meia que o Bubu fazia, ele me convidou para declamar uns poemas. Foi a primeira vez que eu declamei poema em público, para um microfone, sendo apresentado como um poeta. O nervoso estava acima, né? Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Ele me chamou, assim, abriu o show dele com um poema do Ferreira Goulart. E comecei a abrir os shows dele, que ele tinha com o projeto Prisma Luminoso, onde ele interpretava Paulinho da Viola. E eu lembro que nos intervalos do 5 e meia, ele me anunciava e eu ia lá e declamava os poemas. Tu trouxe quantos poemas hoje? Eu, tem tantos. Declamo um assim, não declamo um muito grande não, faz um lá assim. Aí eu ia lá e arrebentava, que era aquele que você sente, né, a sensação e o clima quando você está dominando ali, as pessoas paravam, prestavam atenção, ficava aquele negócio. Foi a minha grande escola, porque tava cachaça. É o treino. O pessoal na cachaça, aquele negócio. E de repente você chegar no microfone, conseguir atrair a atenção das pessoas com as palavras, as pessoas ficavam: quem é esse cara? Não sei o quê. Chegavam comigo na mesa depois e falavam: você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para a Globo tá perdendo você. Era o que mais me dizia, tentando me elogiar. E ao mesmo tempo desprezando a gente. Esse tipo de elogio que elogia te xingando. Não, você tem que ir pra Globo e não sei o quê. Aí o Bubu olhava assim pra mim. E depois que a pessoa saía de perto, eu lembro muito bem disso. O Bubu me segurou um dia que eu tava empolgadíssimo, né, com aquilo, todo mundo me elogiando. Aí o Bubu virou pra mim e falou assim: tu não tem que ir pra fora daqui não. Não inventa esse negócio não cai nessa conversa não. Tu tem que ser artista aqui. Se tu conseguir ser artista aqui, tu vai conseguir ser em qualquer lugar do mundo. Inclusive, eu quero aproveitar. Eu acredito nisso, realmente. Eu busquei isso. Tanto é que o meu primeiro livro, esses conselhos do Bubu me ajudaram muito nesse processo de... não quero saber do Sudeste. Eu desde cedo, eu coloquei isso na minha cabeça. Eu ficava olhando o pessoal saindo daqui para tentar a vida. Eu falei... Não conseguia ter isso. E de modo que eu fui muito radical mesmo, assim, a ponto de nem consumir mais artistas do que vinham. Eu só era Norte, Nordeste, Peru, Bolívia. Eu comecei a entender que o meu percurso era por aqui e fui lançar o meu livro primeiramente, o Cantigas, eu lancei aqui, depois eu lancei no Acre e depois eu lancei no Peru, em Tarapoto, em Lhamas e em Lima. Passei 1 mês e meio no Peru circulando com esse livro, que foi o meu batismo de fogo. E quando eu estava no Peru, em Lima, no colóquio de literaturas amazônicas, veio aqui em Porto Velho, pelo Itaú Cultural, o Marcelino Freire, que é um poeta que organiza a balada literária em São Paulo. E aí ele fez uma oficina com poetas e escritores daqui e perguntou sobre a cena literária. E aí falaram: tem o Eliseu, lançou um livro, ele não está nem na cidade, ele está para o Acre e tudo. Aí ele foi atrás do meu trabalho. O Marcelino achou que eu era um poeta antigo, já senhor. Ele falou: cara, esse cara eu tenho que levar. E aí me mandou mensagem, me convidou para a balada literária e eu estava no Peru. E eu lembrei rapidamente do Bubu, que o Bubu disse assim: só vá para São Paulo ou para o Rio de Janeiro se eles pagarem você para estar lá. Não bota nada de mochila nas costas e vai. Só sai daqui se o pessoal te chamar mesmo e pagar para você estar lá. Te valorizar, né? E hoje o meu processo, quando eu vou para fora, a partir de 2015, 2016, começaram muito minha circulação. Então eu comecei a circular, mas dentro dessa perspectiva de valorizar meu trabalho, de valorizar o lugar de onde eu vim. Então, através do Bubu, eu fui tendo acesso aos artistas da cidade, ao poeta Amado. O Bubu depois me apresentou ao Amado, chamou assim e falou: olha, bota ele no teatro.
Aí o Mado me chamou para fazer teatro. Eu entrei no teatro também, que é uma outra porta que eu adoro. Eu tenho um grupo de teatro que eu faço parte, que é a Beradeira Companhia de Teatro. E a minha formação foi aqui. Tanto é que quando eu vou para fora, eu me apresento, o pessoal fica assim, perdido nas referências. Sei, onde Porque, que é. porque uma coisa eu sei, eu tenho as referências de lá. Eu falo muito isso pro pessoal daqui. A gente tem uma certa vantagem. É verdade. A gente sabe de tudo que Sei. rola lá. Agora eles Eles não sabem sobre não nós, né? sabem sobre nós. Não tem. E até hoje ainda há isso, né? Fala-se muito de mudar o eixo, descentralizar o Brasil, mas na prática as coisas ainda não estão acontecendo, né? Está muito no discurso. Por isso que eu acho que a gente tem que ser a prática da coisa, né? Eliseu, eu quero aproveitar os últimos Sim. minutos que nós temos Passou já. para você recitar mais uns poemas. Eu tô É aqui verdade. querendo Conversa ouvir, boa, né? Pois deixar é. você escolher Tem que um voltar depois com poema. um livro. Isso, depois a gente volta. Você poderia falar mais um? Claro. Mais quantos? Nós temos mais 4 minutos. Tá. Isso. Eu vou falar do Mormaço. Vou falar um do Cantigas, um do Mormaço e um do Novo, do Cidade, pode, tá? sim. Ótimo. O do Cantigas. E os nossos estudantes. Aproveita, ó, vai não, ter, não. tem uma pergunta, uma atividade, né? Tem lá Sobre o na Eliseu. aula 6.2, ó. E não fique fora dessa não. Vocês aí, eles estão em Porto Velho, mas da comunidade de Ribeirinho, vocês também têm espaço para isso, né? Podem se destacar, e aqueles que têm um dom, esses que mandaram poesias pra gente, vão a fundo, né? Continua escrevendo, Isso. continua Muito registrando interessante. aí suas vivências, né? Sua cultura, seus saberes. Quando quiser o contato dele para um pouco de estilo, um pouco de ensinamento, a gente passa para ele. Vamos pode lá. Me adicionar no Instagram também. Eu tô na Isso. rede Eliseu com Z Braga. Vamos lá, o primeiro poema do livro Cantigas, da versão nova. De segunda até quinta eu trabalho na cidade. Sexta, sábado e domingo volto para a comunidade. Levo a vida beiradeira com muita dignidade. Vou pegar minha rabeta e matar minha saudade. De São Carlos para Calama, Papagaio, Nazaré, num outro fim de semana eu fui lá no Caribé. Essa gente beiradeira, você sabe como é. Traz o rio e traz a mata na força de sua fé. A canoa é meu carro e o rio é minha estrada. E assim eu vou vivendo de maneira improvisada. Céu aberto, céu fechado, nessa cidade amarga. Mas ela fica docinha na boca da madrugada. É isso aí, parabéns. Isso é do Cantigas. Vou falar um do Mormaço. Vamos lá. Palavra cura, palavra adoece, palavra obedece, palavra esquece, palavra se entalha, palavra se entorta, palavra abre porta, palavra cutuca, palavra machuca, palavra escreve, palavra borda, palavra sai da boca para fora. Palavra cura, palavra adoece, palavra obedece, palavra se esquece, palavra se entalha, palavra se entorta, palavra abre porta, palavra cutuca, palavra machuca, palavra escreve, palavra borda, palavra sai da boca para fora. Palavra sai da boca para fora. E ela pode bem ser o voo de uma beija-flor, a carícia de uma pluma, o impacto de uma bala, o ritmo de uma mão batendo o tambor. A palavra perfura a carne da alma e pode dissolver tudo o que desenhou. É isso Muito aí. bem. Aí tem mais um. O último, do Novo, Cidade são rios que corre ao contrário, né? Diz assim: apesar de tudo, por cima de todos, o peso do mundo nas marcas do rosto, poesia ainda, mesmo contra gosto, em conta-gotas, mesmo sem rima, diante da sina, dura esperança em alguma esquina, palavra bruta, matéria-prima, canção que eleva a autoestima, poesia ainda, mesmo sangrando a ferida. Por conta disso, mas nem por isso, que não seja motivo de não ter saída, por uma janela que escape um sopro de vida, ainda, mesmo que não seja lida. Campo de flores, toque de Midas, flecha no peito do genocida, fogo na praça, uma voz antiga que sopre nas dobras do tempo outra despedida. Poesia ainda. É isso aí, pessoal. Parabéns. Então é com muita alegria que estamos aqui para agradecer a participação, né, do Eliseu com a gente, trazer essa experiência dele para nós. Muito interessante. Um grande abraço e a Lidiana vai fazer os momentos finais aí pra gente. Bem, quero agradecer a presença do poeta Eliseu.
expressar aqui, né, seus sentimentos, suas ideias, suas experiências de vida, que é estímulo para os nossos Isso. estudantes. Né? Uma pessoa demonstra aí ter, né, conhecimento aprofundado da sua localidade, da sua história. Então isso é muito significativo para nós que somos aqui de Porto Velho, aqui da Amazônia Rondoniense, de ter aqui um poeta com tanta qualidade aqui na sua escrita, nos seus conhecimentos. Obrigado, Eliseu. Eu que agradeço imensamente poder contribuir e estar aqui fortalecendo também essa corrente, essa rede. Acredito, como eu falo no poema, cidades são rios que correm ao contrário, entre seres fantásticos e imaginários. Acho que nós estamos dentro dos seres fantásticos, né, que buscam modificar o fluxo desse movimento da cidade, fazer com que ele possa seguir o fluxo do rio, né, para que a gente possa fluir com harmonia, né, entre nós e com o rio, enfim, com toda essa força que nos cerca. Né. A gente somos muito mais do que dizem que nós somos. Tá certo. Com certeza. Então, pessoal, muito obrigado e um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.